Nem todo mundo que lê é inteligente, caralho. Nem todo mundo que cria conteúdo, cria conteúdo. A maioria das pessoas copia conteúdo. E a maioria das pessoas que leem são burras, elas estão tentando ficar inteligentes, entendeu? Essa é a premissa de hoje. Todo mundo pensa que livro te torna inteligente. Na verdade, se você lê o livro e não internalizar ou absorver aquele conteúdo, você não fica inteligente. Você está só... Na verdade, às vezes as pessoas que soam inteligentes elas estão repetindo a inteligência de outras pessoas que criaram aquele conceito, ou pesquisaram, ou desenvolveram, ou foram atrás, buscaram, pesquisaram mesmo, é a palavra certa. O cara que reúne a pesquisa também não é inteligente, ele é só organizado. Parou pra pensar? Tipo, será que Machado de Assis não reuniu o conhecimento de outra pessoa? Não sei. A maioria dos pesquisadores eles são tem autoestima de buscar. O que é autoestima? Você vai lá e faz a pesquisa do IBGE. Você vai lá, 30% das pessoas fazem isso, fazem aquilo. Você cria um livro na teoria de por que as pessoas são preguiçosas em países onde a moeda é desvalorizada. Aí você cria um livro, eu sou autor. Não é tão inteligente assim, você só tem autoestima de achar que essa informação vai vender. Depois você vai na gráfica, entendeu? Autoestima. Você tem que concluir o processo do livro. Você fez a pesquisa, para saber por que as pessoas pobres não querem trabalhar, por que elas são preguiçosas, por que elas preferem ganhar o Bolsa Família. Não é óbvio que elas são pobres, não têm diploma. Se elas tiverem a oportunidade de ganhar um dinheiro e ficar à toa, é óbvio que elas vão aceitar. Eu aceitaria. Se eu não tivesse condição, por exemplo, mas se eu tivesse cadeira de rodas, não posso trabalhar. Aí você ganha um salário para ser inválido. É melhor do que não ganhar, entendeu? Aí você vai lá, reúne as informações, pega o livro e constrói um livro, ou seja, você inaugura um livro. É mais fácil para quem tem autoestima, para quem conhece como se produz um livro. Porque você pode soar inteligente depois que vira um autor. Você começa a andar com autores que reforçam essa narrativa que você é inteligente. Aí você começa a acreditar nisso. Cara, você viver iludido é muito bom. Você acreditar que o PT é bom, porque você começa a olhar para as coisas ruins e acreditar que aquela coisa ruim é boa. Sua vida fica feliz. Agora meu PT tá no poder. Cara, eu vejo as pessoas que gostam do PT reclamando da vida e falando que o PT é bom. Tá difícil, tem que trabalhar, não sei o que tem. Minha sogra é um. E o Lula é melhor. Tipo assim, é porque não tem outro, né? Aí, porque não tem outro, o Lula é bom. Então tá ok, mas tem vários. E voltando à leitura. A leitura, ela te dá um falso. Eu posso ser burro e ler livro? Ou eu só posso ser inteligente se eu ler livro? O estudo, ele te deixa inteligente? Depende do estudo. Se eu for um estudo de por que eu tenho que matar alguém, um estudo pode ser ruim ou vingativo, um estudo maléfico, entendeu? A gente tem dificuldade de entender essas nuances, né? Porque tudo que tem de conhecimento tem nuance. O livro do Hitler é ruim. Então você não deve ler o livro do Hitler, o livro da escravidão, do ponto de vista do escravocrata. Deve ter vários livros de pessoas que tinham escravos, porque tinham um ócio criativo. Então, vamos lá. Se o Hitler escreve um livro sobre pintura e vira um best-seller, o livro é bom ou ruim? Eu queria saber, porque as coisas não são preto no branco, né? Tipo, todas aquelas palavras que denegriram as pessoas, sabe aquelas palavras de black? Tipo, blackmail, que é chantagear alguém, tem black. Quadro negro. Quadro negro é bom ou ruim? E o quadro branco é bom ou ruim? Só porque é quadro branco ele vira bom? Não. Tipo assim, não é tão simples assim. O quadro... como é que é? Como é que fala? Deu branco. É esquecer, perder a memória. Ou deu um blackout, que é um apagão. Em português é apagão, em inglês é blackout. Porque em inglês é ruim, em português é bom o apagão. Só porque não tem negro no apagão. Se fosse um apagão negro seria ruim. Não é assim que funciona. Não funciona assim. É engraçado você ter que explicar para as pessoas. Cara, não é assim que funciona. A pessoa não consegue raciocinar. Será que ela não consegue, ela não entende a língua inglesa, portanto ela não consegue fazer associações? Não, não é isso. Isso chama-se desonestidade intelectual.
Tem gente que acha que o negro é negro e por isso ele deve seguir certas comportamentos, né? É foda. Mas partindo do pressuposto do que o óculos te deixa inteligente, você já acabou com todos os argumentos. A aparência engana. As aparências enganam. Se você tá com o violão na mão, você parece mais descolado do que sem violão. Vão ter mais pessoas querendo ficar do seu lado pra ver o que você vai fazer com aquele violão, mesmo que não seja tocar. Pra descobrir o que é. O violão é um ponto de curiosidade. Tipo assim, o mágico, ele é mestre na confiança. Ele vai te enganar e você não vai descobrir. O mágico, que é o cara com violão. Você vai fazer mágica. Você vai enganar a pessoa. O que é a mágica? É a quebra de expectativa, que acontece na piada também. O violão na mão de um cara que não sabe tocar é uma surpresa. No final, ele vai decepcionar. Mas ele quebrou sua expectativa, entendeu? Assim como o cara que toca muito bem, tem o mesmo peso que o cara que não toca nada. O Jimi Hendrix e meu primo, que não sabe de nada, não toca nada, quer dizer... Eu não vou falar qual dos meus primos, tem vários primos, então foda-se se você estiver vendo. O meu primo que não se toca nada, que é um babaca, e o Jimi Hendrix são iguais com o violão na mão, pra quem não conhece eles, óbvio, né? Engraçado você pensar, porque as pessoas, elas ficam viciadas no que elas conseguem ver. E eu me viciei muito no que não parece. E a vida é contraintuitiva. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas não vão ter sucesso. E a maioria das pessoas que não têm sucesso acha que sucesso é bom por si só. Só por causa do dinheiro. E não é bom por si só por causa do dinheiro. Tem muitos aspectos psicológicos. Na vida, a gente não aprende que o equilíbrio é ideal. Nem sucesso, nem pobreza. É uma vida equilibrada. Nem muito trabalho, nem muito descanso. Quando você descansa demais, você dói de tanto descansar. Olha que loucura! Então não é muito descanso. Na verdade, não existe muito descanso. Se o descanso é fazer nada, então não existe muito descanso. É loucura! Não existe muito descanso, velho. Existe pouco trabalho, entendeu? Não muito descanso, porque o descanso é nada. O descanso é zero. Tipo, ó, trabalho. 10 horas de trabalho. 5 horas de trabalho, 3 horas, 0 de trabalho. O 0 de trabalho não é muito descanso. É ausência de trabalho. O descanso é pra baixo. Tipo assim, entendeu? Só entendeu? Não sei se entendeu. Mas é foda. Eu tava falando sobre livro. Eu tô escrevendo piadas em inglês, porque eu vou para os Estados Unidos, eu queria a oportunidade de apresentar em inglês lá no comedy lá, porque aqui no Brasil eu não vou poder ir para São Paulo me apresentar no comedy. Mas eu vou estar em Nova York e provavelmente nos finais de semana eu vou ter tempo livre para poder visitar algum comedy, para poder ouvir as piadas e me inspirar ainda mais em escrever piadas. Eu tava escrevendo sobre eu vou ler em português, né? No caso, em inglês funciona, né? Ler é inteligente. Em português, essa construção frasal não faz sentido. Reading is smart. Is reading smart? Entendeu? Is reading smart? Can I be smart without reading? Is there a dumb book? Existe um livro burro? Entendeu? All books are knowledge. Eu estou trabalhando. Todos os livros são sabedoria. Entendeu? Antigamente a gente podia confiar no processo de criação de livro. Hoje a gente não pode confiar no processo de criação de um livro. Porque todo mundo pode criar livro. Se eu quiser pagar. Se eu for rico, eu pago um livro. O que me leva a pensar que existe muita pessoa pobre, inteligente, que não tem livro. Que tem mais sabedoria do que quem é rico e inteligente. E a sabedoria é muito mais do que ganhar dinheiro com aquilo que você faz. Sabedoria é... Agora eu não sei. Mas hoje em dia a gente é muito preocupado em fazer dinheiro com aquilo que a gente sabe. Uma fonte de renda com aquilo que a gente sabe que é bom. Por exemplo, se eu sei tocar violão, vou fazer dinheiro com violão. Se eu sei... Hoje em dia é muito valorizado o hobby que você não ganha dinheiro. Sei lá, vou tocar violão nas minhas horas vagas. Aí acontece muito. Você toca violão nas horas vagas, posta na internet. Você é tão bom que você vai querer agora lançar um álbum. Que não é pra ganhar dinheiro, é pra lançar o álbum. Mas o álbum vai te trazer dinheiro. Então você vai conseguir tocar mais vezes e trabalhar menos. Porque você postou na internet, criou conteúdo e voltou o dinheiro. Agora você tem patrocínio, tempo livre, você pode sair do trabalho. Aí você sai do trabalho pra tocar violão. Era o seu hobby, você ficava feliz. Agora você trabalha com violão. Você vai estar triste porque seu dedo tá doendo, tanto tocar violão. Você tem que trabalhar, estudar, pegar várias músicas.
Por exemplo, se você grava conteúdo tocando violão, por exemplo, tocando a música da China, aí você vai e escuta a música da China, decora a música da China, toca a música da China, posta a música da China. Você faz isso nas suas horas vagas. Ah, a música da Austrália, a música não sei. Aí agora, no seu Instagram, tem pessoas do mundo inteiro. Toca essa, toca essa, toca essa. Você vai ter que estudar música de vários países, pesquisar, depois aprender, ouvir, estudar. Você vai ficar o dia inteiro fazendo isso. Se você quiser postar um vídeo por dia, é impossível. Se você quiser postar um vídeo por semana, ainda assim é muito trabalho. É treinar todos os dias como se fosse um trabalho. Aí passa de ser lazer e volta a ser trabalho. Todo nível de hobby que você pode ser profissional, tipo, se você toca muito bem, nível, como é que fala? Nível acima da média, toda atividade que você exerce no nível acima da média, ela é prejudicial para você. Porque ela para de ser divertida. O foda de você gravar isso aqui no YouTube, ó, vou gravar isso aqui despretensiosamente, vai ser divertido, a pessoa vai se entreter. E se eu tiver que fazer isso todo dia, vira um trabalho. Aí a pessoa não... Eu vou começar a parar de gostar. Aí é um paradoxo. É foda, né? Até os comediantes, cara. Eu tô pensando em virar comediante, né? Um sonho, assim, distante, né? Que tá se tornando mais palpável cada dia que passa. Mas, no fim das contas, se eu me tornar um comediante, eu vou trabalhar com comédia. Então eu tenho que produzir todos os dias algo relacionado àquilo. Tipo, eu não posso falar sério mais, fica refém do conteúdo, né? É foda, mano. Tipo assim, tudo é ruim. Trabalhar, jogar futebol é ruim. O foda, agora vamos começar. O bom é quando você consegue atingir um nível de salário bom que te permite você escolher o que fazer. Depois, você só pode fazer isso quando você é o fodão. Mas o fodão, o Ronaldinho, ganhou tudo, ganhou salário, não escolheu mais nada. Agora ele tem que participar de eventos como convidado. Aí ele gasta dinheiro com passagem de avião. Tava vendo a série do Ronaldinho. Feliz, realizado. Você olha pro cara e não é feliz, mano. Ele tem uma fazendona, a mãe dele. E sofreu com a morte da mãe dele. O dinheiro não tirou o sofrimento da morte da mãe dele. Não tô falando que ele não é feliz porque a mãe dele morreu, mas provavelmente ele passou muito menos tempo com a mãe dele porque ele jogava futebol. A mãe dele morava no Brasil, não ia ir pra Itália, ir pra Barcelona. Quando ele voltou pro Brasil, pro Atlético Mineiro, a mãe dele tava doente. Aí a torcida do Galo abraçou o Ronaldinho. Aí ele sentiu a felicidade de ser abraçado por uma torcida. Ele falou que nunca sentiu nada tão parecido. Porque a mãe dele estava doente, porque ele precisava de apoio e a torcida apoiou. No momento mais difícil, ele foi mais feliz. Você vê, perto da mãe dele morrer, ele estava feliz. Por quê? Ele estava ganhando Libertadores, estava perto de casa, perto dos amigos, perto da mãe, perto da família, perto do filho. É loucura. Quando ele ganhou o filho dele, ele não podia acompanhar o parto porque estava longe. Provavelmente essa mexida da vida dele fez ele ficar distante do filho, porque ele ficou distante da mãe, porque ele é mulherengo também. E por ele jogar fora, ele não pôde visitar o filho tanto quanto ele queria. Hoje o filho dele joga futebol e ele entende a ausência do pai. Hoje. Você vê que loucura. Não entendo meu pai ter ficado fora, porque muito tempo jogando bola, me dando condições. Tipo assim, é sempre assim. O cara lá do G4, como é que fala? O Thales Gomes, ele ele tem que trabalhar para ficar mais tempo com a família. Mas ele não deixaria de trabalhar para ficar mais tempo com a família. Que loucura! Aonde vocês chegaram nisso, cara? Isso é o cúmulo da infelicidade. Eu fico pensando nisso antes de me tornar milionário. O que vai me fazer tornar milionário, talvez é o que vai me fazer ficar triste e depressivo. Então eu não quero me tornar milionário. Como que ninguém quer se tornar milionário antes de se tornar milionário? Tipo assim, loucura, um paradoxo imenso que eu fico louco só de pensar. Como que você pode pensar em não se tornar milionário sem a possibilidade, sem o dinheiro cair nessa conta? Sabe? Tipo, você pergunta pra alguém, é raro você encontrar alguém com esse nível de cognição de falar assim, não quero me tornar milionário, eu quero ser feliz. A maioria das pessoas quer dinheiro, porque elas correm atrás do dinheiro, elas precisam sobreviver, então elas têm a mentalidade de rato de laboratório. Eu preciso do dinheiro para comprar cerveja e churrasco para fazer na sexta-feira. Se eu não fizer churrasco na sexta-feira, eu não vou ser feliz. Então, tem que fazer churrasco na sexta, no domingo, tem que beber cerveja, tem que chapar o gole, cerveja é bom demais, álcool, cigarro. E isso é sinônimo de felicidade. Então, essa pessoa nunca vai ser feliz na vida porque ela não sabe
o que é felicidade, porque ela está associando a felicidade a coisas materiais, a prazer. É óbvio que é bom o churrasco, é óbvio que é bom a cerveja, a sensação que a cerveja te dá. Eu sempre corri atrás da sensação da cerveja sem a cerveja. Que pra mim é uma ilusão também, é um paradoxo. Você correr atrás da sensação que a cerveja te dá sem a cerveja, ou seja, fazer o que você quer. No fim das contas é autoconfiança, cara. A autoconfiança te dá a sensação que a cerveja te dá mesmo sem a cerveja, porque você está confiante o suficiente para fazer o que você quer. No final das contas, a cerveja te dá o que você queria ser, mas você não é o que você queria ser. Você só é o que você queria ser quando você bebe. Então, se você tiver autoconfiança, você vai ser o que você quer ser, não o que você queria ser. Porque quando você bebe, você não tem controle. Mas quando você atinge o que você queria ser sem beber, você começa a controlar o que você queria ser, começa a se tornar quem você quer ser. E finalmente se torna quem você é. Caralho, talvez... eu agora estou me divertindo. E eu tô feliz agora. Então, a tendência do ser humano é querer ficar aqui, ó. Ficar no presente, pra sempre. Só que não é possível. Quando você... Eu tava falando. Eu me dei conta que eu tava falando, eu comecei a ficar triste, que eu não vou mais ficar feliz como eu tô agora. Se eu for lá tomar banho, lavar minha cabeça, se eu for limpar o chão, eu não vou ser feliz enquanto eu limpo o chão. Então eu tento colocar um podcast enquanto eu limpo o chão. Aí eu não consigo limpar o chão, porque eu fico mudando. Aí esse podcast tá ruim, eu passo 40 minutos e eu não limpei o chão. Tipo assim, eu queria limpar o chão com a mesma sensação que eu tô quando eu tô aqui gravando. Quando eu tô me divertindo, não só gravando, né? Nesse estado de espírito. E o ser humano sempre compara. Essa é uma habilidade que o cachorro não compara com o outro cachorro. O outro cachorro do vizinho deve estar comendo melhor do que eu. Eu preciso mudar de dono, mudar de casa. Cachorro é carinho, comida, independente da comida. Encheu a barriga e acabou. Se for melhor, melhor. Se não for, foda-se. Tem muito cachorro que vive com mendigo feliz. Ou o cachorro não sabe que é triste. Isso é uma dádiva, né? A ignorância é uma dádiva. Então, você tá ali preocupado em se comparando com os outros. O cara tá viajando, ele tá feliz. Talvez ele tá endividado para poder viajar. Você nunca vai saber. Porque ele só vai postar aquilo que ele acha que é prudente para o status dele aumentar, né? E hoje em dia a gente busca por status. O corpo é o novo status, né, que eu fiquei sabendo. O corpo é o novo status. Tipo assim, você tá forte, você correr uma maratona é o novo status, porque você prova que você consegue algo. E hoje em dia você compra tudo com dinheiro, você não compra o corpo. Então, o corpo é um ativo. Foda, né? O peito, a bunda, o formato, todo mundo sabe que, por exemplo, isso não quer dizer nada, tipo assim, é o VSM, né, valor sexual de mercado. Mas isso é uma construção social. O cachorro não tem VSM. Você vê uma cadela no cio, você vai querer transar. O ser humano tem a soberba de querer ficar fora do reino animal. O ser humano tem a soberba de querer ficar fora do reino animal. Não transar quando a mulher está no cio. Transar todo dia. Caralho, velho. Transar todo dia. Porque o ser humano consegue raciocinar. Se sexo é bom, eu vou transar todo dia. Não vou transar quando a minha mulher quer. E é uma falácia, né? Transar todo dia. Porque a mulher fica menstruada. A mulher fica indisposta. Você fica cansado. Aí você começa a forçar um masculinismo. Que o homem tem que ser foda porque tem que aguentar transar todo dia. Mas a realidade dos casais, que é os casais pobres, né? O cara chega cansado, a mulher está cansada. Só vai transar o dia que der mesmo. É doido porque a gente não para pra pensar nisso. Eu falei duas coisas. Criação de conteúdo. Agora vamos sair do livro. Eu vou voltar no livro daqui a pouco. Mas não vou me alongar muito não. Criação de conteúdo. Nada se cria, tudo se copia. Nada se cria, tudo se copia. Como assim, nada se cria, tudo se copia? Eu vejo o Rafinha reclamando que as pessoas copiam o roteiro dos vídeos dele e não dão crédito. Eu acredito que o Rafinha também não criou. Mas como o Rafinha se inspirou, o Rafinha se inspirou em vários artistas ao longo do tempo. Ele chegou num patamar onde ele está reproduzindo com fidedignidade, sei lá como é que fala, com originalidade. Ele consegue misturar os conceitos tão distantes que as pessoas não conseguem enxergar a referência, entendeu? Eu acabei de resumir, é isso.
Ele consegue misturar conceitos tão distantes, tão diferentes, que as pessoas não conseguem enxergar a referência. É isso. E as pessoas se inspiram no Rafinha de uma maneira muito próxima. Ou seja, repetindo cada palavra que ele disse. Você consegue falar, cara, os vídeos é igual. Muda o cenário, muda a pessoa, só o roteiro que é igual. Mudou tudo, menos o roteiro. Não é copiar. É se inspirar no roteiro. Tipo, se eu usar a cor do Cruzeiro, eu tô me inspirando no Cruzeiro. O Cruzeiro se inspirou no céu. O Cruzeiro se inspirou no céu. Eu posso roubar a cor do Cruzeiro, eu tô roubando o céu. Entendeu? Agora, se eu usar a referência das estrelas de uma maneira desconstruída, vamos supor que eu use só a ponta da estrela aqui, ó. Aqui embaixo. Eu uso, olha, eu vou usar uma estrela invertida. Fica uma ponta aqui, uma ponta aqui, uma ponta aqui, uma ponta aqui e uma ponta aqui. 5 estrelas. Só que 5 pontas de estrelas. Não tem 5 estrelas aqui, ó. Só que você tá vendo só a ponta de 5 estrelas. Entendeu? Eu me inspirei no Cruzeiro e no céu. Vou colocar um azul. Na verdade, eu vou colocar aquela luz invertida, que parece que é azul. Já viu? Quando você inverte o filme, tem um efeito que chama reverso e inverso. Aí fica meio azulado. Então as estrelas estão brancas, elas não estão azuis. Não, deixa eu ver. As estrelas estão azuis. Qual que é o contrário de azul? Vermelho. Aí fica invertido. Aí você... Entendeu? Você não usa estrela azul, você usa a estrela da cor contrária para ficar azul no invertido. Entendeu? Aí você... Inspirei no azul do Cruzeiro, no azul do céu. Mas se eu colocar um escudo com 5 estrelas e um escudo redondo, eu estou copiando o Cruzeiro. Se outro time inventar, vamos supor que ele inventa Cruz Azul em vez de Cruzeiro, ou sei lá, o conceito de 5 estrelas já é uma cópia, sim, do universo. O conceito de 5 estrelas é bom. Então o Cruzeiro tem o sócio 5 estrelas. O Cruzeiro imitou o conceito de 5 estrelas. Se inspirou, é óbvio. É uma adaptação de um conceito para falar que o sócio é bom, que o sócio 5 estrelas. Quem copiou quem, entendeu? No caso do roteiro do Rafinha, a inspiração no roteiro ela deveria ser menos descarada, para se tornar mais original. Ou seja, afastar-se da referência para se tornar um menos possível de ser identificada a referência. Não enxergar a referência tão afastado. Se você vê essa câmera que eu tô falando, eu tô falando na câmera porque quando você liga a câmera não é efeito reverso. Não é reverso, é inverso. Inverter o filme, sei lá. Quando você tira raio-x, sabe que o osso fica meio branco, meio azul, meio preto, sei lá. Essa é a ideia. O filme fica invertido. Aí quando você vê essa estrela, não é uma estrela, são 5 estrelas, 5 pontas de estrela. Na verdade são triângulos. Mas você entende que é uma estrela porque tem 5 triângulos. Você está vendo triângulo, mas você sabe que é uma estrela. Então, entendeu? É inspiração. Aí, você está vendo o invertido, ou seja, a estrela está azul, mas é um filme invertido de 5 pontos de estrelas. Só essa explicação não é o Cruzeiro. É outra coisa. Vamos pegar um escudo. O escudo de um time com 5 pontas, como se fosse uma boca de um alien, entendeu? 2 pontas aqui, 2 aqui e 1 aqui, 5. É uma estrela invertida. Estou tentando criar um conceito diferente. Um círculo com a estrela invertida. Vamos supor que você consegue copiar a cor desse filme, né? Que é meio cinza, meio azul. Ninguém vai falar que copiou. Vai parecer uma boca de alien, uma boca de estrela do mar. Sabe quando você abre a estrela do mar, tem uma boca assim com vários dentes? É isso. Tipo, tem 5 pontas. E, engraçado, não parece cópia. É isso que o Rafinha fez com a referência dele. É o que parece, eu não conheço a referência dele. Às vezes um cara que viveu na época que o Rafinha viveu, conhece todas as referências dele e vai falar que ele está copiando. Mas a gente gosta de acreditar que o que a gente gosta é original. Assim como, olha o paradoxo. Eu prefiro falar paradoxico. Os fãs das pessoas que copiaram o Rafinha acusaram o Rafinha de plágio. Você deu uma volta no argumento e começa a criticar quem criou. É como se o fã da Estrela Azul, como é que é? O sócio que eu criei lá. Estrela Azul. Critica o Cruzeiro por copiar a Estrela Azul. Você copiou a cor, mas o Cruzeiro copiou o céu. E você pode se inspirar no Cruzeiro, olhando para o céu e criar algo diferente. Ninguém precisa criticar ninguém. Mas o fã do Estrela Azul está criticando o Cruzeiro por copiar a Estrela Azul, quando na verdade foi o contrário. E na verdade não foi uma cópia, foi uma inspiração. Entendeu? É foda, mas na verdade aí o certo seria o Cruzeiro 2, seria o...
pra fazer a relação com o Rafinha. Porque o Rafinha não foi copiado. O Estrela Azul se inspirou, entendeu? Mas aí eu tenho que criar outra analogia, caralho. Onde isso vai parar? É como se um time criasse um time chamado Cruzeiro. Não, Cruzeiro não. Cruzeiro. E mantesse as mesmas cores e um escudo parecido. Bem mal copiado. Tipo assim, 4 estrelas. Na verdade o Cruzeiro não tem 5 estrelas, né? Tem. 4 estrelas. Vamos supor que coloca uma cruz sem a do meio. Uma cruz assim de estrelas, sem a do meio. E chama Cruzeiros. Cruzoeiros. É um grupo de zoeiros. Ah, inspirou. Mas é muito na cara, sabe? E começa a disputar a Série A do brasileiro. Aí fica lá, o Cruzoeiros contra o Cruzeiro. Aí qual a cor do uniforme? Vai jogar um contra o outro. E o uniforme, um joga o uniforme azul, outro uniforme azul, entendeu? E cria conflito. Aí a torcida do Cruzoeiros vai xingar o Cruzeiro de ter copiado. É quando você não tem referências. Quando você não tem referências, você é chamado de burro. Ou seja, você não lê o suficiente. As maiores referências de todas são da leitura. Você acredita? O Rafinha se inspira em radialistas. Os radialistas se inspiram em outros radialistas. Que antigamente não tinha rádio. Que antigamente só tinha conversa. As histórias de conversa, elas são boatos de alguém que leu. Entendeu? É foda, velho. A maior referência do plágio é a leitura que foi desenvolvida em papiros há milhões de anos atrás. Então, a primeira referência é o livro. Então, leiam mais, galera. Vocês têm que ler para vocês serem copiados. Quando eu compunha música, meu sonho era ser copiado. Aí tinha esse negócio de plágio, né? Aí o plágio era muito odiado pelos compositores. Um dia eu cheguei na conclusão. Não foi sozinho, não. Óbvio que me inspirando em compositores grandes. Eles gostavam de ser copiados também. Mas existe uma camada ali entre os grandes e os pequenos que não sabem a importância do plágio. O plágio é a maior confirmação que o seu trabalho deu certo. Quando as pessoas começam a te copiar, entendeu? Quando o Gustavo Lima lança lá bachata, aí as pessoas começam a copiar a bachata, quer dizer que a bachata pegou. É um termômetro. O Rafinha ser copiado é um termômetro. As pessoas se inspirarem nos caras dos rádios, que leem, os caras dos rádios leem muito. Leem jornal, um monte de referência, e começa a criar suas próprias referências. As pessoas se inspiram nos caras dos rádios, que é o Rafinha, estou tentando compilar. O Rafinha se inspirou nos caras do rádio, tem um rádio aqui. Aí o cara do rádio, que cria as coisas, ele leu os caras que escreviam, entendeu? Tipo, Machado de Assis, sei lá, a única coisa criativa que tinha na época. E os colunistas também, que escreviam escrita jornalística, escrita criativa, escrita charge, como é que chama aqueles negócios lá? Comédia de jornal, não sei o nome, é charge. Não é charge, mas é algum nome assim. Aí, todas essas referências cabem na cabeça do jornalista que está reproduzindo um discurso engraçado, porque o Rafinha se inspira e tem vontade de se tornar comediante. Aí ele se torna comediante com todas essas referências mastigadas da referência anterior, e ele acha que são dele, porque ele está aqui na cabeça dele, ninguém sabe de quem que é, porque tem um passado de um livro que gerou jornal, que gerou o radialista, que gerou o Rafinha. E eu bebo a referência do Rafinha tentando não copiar. E as pessoas que copiam não sabem de nada disso. E é muito mau caráter, né? Tipo assim, seria mau caráter do Rafinha se ele copiasse o jornalista sem dar os créditos. Copiar na cara dura. Copiar, tipo assim, o cara lançou uma matéria sobre o Neymar, falando que o cabelo do Neymar caiu. Ou seja, tombou, o tupete murchou, entendeu? Isso que eu quero dizer. Eu fiz uma piada sobre isso. Eu descrevi também. Só dando um exemplo. Aí, o Rafinha vai e faz uma piada sobre o cabelo do Neymar cair. Mas não cair de estabanar no chão. Cair de murchar, ó. Tá aqui, caiu. Cair. Tem a piada da queda de cabelo. Eu acho engraçado. Eu vou até anotar aqui, ó, o cabelo do Neymar, queda de cabelo. Tô acabando. Eu vou finalizar daqui a pouco. Neymar, queda de cabelo. Queda de cabelo. Transplante. E aí, as referências é foda, né? Tem que ter muita referência. Agora que eu tô seguindo muitos comediantes, muitos caras que são metidos a ensinar comédia, tipo a Judy Carter, o Fábio Lins, não tô seguindo, mas eu tô vendo os vídeos no YouTube.
Eu tô lendo a Comedy Bible, não como eu gostaria, mas eu tô lendo pouco. Mas eu tô lendo, já é um início, né? Melhor que não ler nada e querer ser comediante. Só ser comediante aonde, se você não estuda, né? E praticando, isso aqui já é um exercício. Além dos vídeos que eu gravo, que são muito chatos, ninguém vê, mas é uma praticação. Eu quero imaginar, eu quero acreditar que é uma praticação, que é um exercício. E o livro da Judy Carter manda a gente marcar um show. E foda-se. Aí você vai produzir, forçar seu cérebro a produzir um show pra você apresentar. Produzir não, escrever um show pra você apresentar no show que você já marcou. Eu acho meio perigoso, mas é melhor do que não marcar, né? Pra ver se é isso mesmo que você quer. Se é isso mesmo que você quer, você vai e se vira. E ela ainda fala, é melhor você falar assim, não, esqueci meu texto. Você acredita que a Judy Carter mandou subir aqui e falar que eu esqueci o texto, que todo mundo ia rir? Aí as pessoas riem, entendeu? Tipo assim, você quebra a quarta parede da sua própria consciência e revela um segredo. E o que importa é a confiança de errar. Aí a gente volta à autoestima de criar, de errar, de ser você mesmo e a referência maior é o livro. O Rafinha copiou o livro e você tem que copiar os livros, começar a ler mais. Para de ver vídeo e começar a ler as suas referências. Talvez seja melhor para a sua carreira. Obrigado. É isso aí. Valeu.